Sempre que você sentir uma certa insatisfação na vida, você pode ter certeza absoluta que você não está satisfazendo pelo menos uma das 6 necessidades humanas. Eu tenho certeza absoluta que esse áudio vai ser um dos mais importantes que você vai ouvir na sua vida, porque foi, na minha vida, muito importante saber sobre as 6 necessidades humanas. Quais seriam elas? Crescimento, segurança, variedade, significado, conexão e contribuição. Agora eu vou explicar cada uma delas e você vai ver o quanto que isso faz sentido na sua vida. Crescer. Todo ser humano tem a necessidade de crescer. Haja vista que, naquele primeiro momento da nossa vida, nós éramos apenas um espermatozoide do nosso pai, que encontramos com o óvulo da nossa mãe, daí viramos um zigoto, um feto, e hoje estamos aqui, um ser humano, adulto, jovem, adolescente, não sei qual é a idade que você tem, mas você cresceu. Eu estou falando de crescimento físico, mas nós precisamos crescer também internamente falando. Não apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma, também o nosso espírito. Porque se você já me ouviu em outros áudios, em outros podcasts ou algum outro conteúdo meu, você já deve ter visto eu falar que o ser humano inteiro, ele é espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma, ou a alma nos tem, e nós vivemos dentro de um corpo. E esse espírito e essa alma, elas precisam de expansão. Nós precisamos expandir a nossa consciência a respeito da nossa alma, a respeito daquilo que a gente sente, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa. Precisamos expandir o nosso espírito, entrando em contato com o eterno, com a espiritualidade de uma maneira sincera. Então, todos nós precisamos crescer. Crescer nos nossos relacionamentos, crescer nos projetos que a gente decide para poder expandir alguma área de conhecimento, de negócios, de finanças, de desfrutar a vida naquilo que ela tem de bom, de melhor. Ou seja, todos nós temos a necessidade de expandir os nossos limites, sejam eles quais forem. Segunda necessidade humana é a necessidade de segurança ou certeza. Nós precisamos ter certeza, precisamos estar seguros a respeito da vida, a respeito das coisas. Por exemplo, a gente sabe que todos os dias o sol vai nascer. Não tem um dia no qual o sol não apareça no céu. E eu não estou falando dos dias nublados onde o sol fica por detrás das nuvens. Ainda assim o sol está lá. E o dia clareia e depois ele se põe, daí vem a noite, etc. e tal. Temos a certeza absoluta que todos os dias o sol vai aparecer no céu de alguma forma. Estou lembrando aqui de exceções muito peculiares, de lugares no mundo onde o sol, inclusive, ele fica dando uma voltinha assim no céu, mas o dia não escurece lá para os países nórdicos e tal. Mas isso tem a ver com a inclinação da Terra, o globo e tal, mas dá para entender, né? Todo ser humano precisa ter certeza de que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, todo ser humano precisa ter certeza absoluta a respeito da sua provisão alimentar. Nós todos os dias precisamos comer, faz parte da nossa necessidade física. E de onde é que vai vir a nossa comida? A gente precisa ter essa certeza, porque se a gente não tiver essa certeza, eis aí um problema. Insegurança alimentar. Nós precisamos ter a certeza de onde é que vai vir a nossa comida, porque ela vai garantir a nossa vida. Comida, água, roupa, abrigo, salário no caso de quem está trabalhando, clientes no caso de quem está empreendendo. Nós precisamos ter certeza, segurança a respeito de provisões que vão garantir a nossa vida, a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar. E daí a gente busca essa segurança onde?
no trabalho, nas finanças, na economia, nos afetos, nos relacionamentos. Quem é que não gostaria de viver um amor para a vida inteira, um amor que fosse eterno, um amor que fosse perfeitinho? Vamos falar ainda sobre isso nas necessidades. Mas, só para fechar esse tópico, todos nós buscamos ter certeza a respeito das coisas. E num mundo que fica cada vez mais veloz na sua multiplicidade de eventos e de situações que acontecem, a gente às vezes acaba sofrendo um pouco de ansiedade diante de algumas certezas que estão ficando incertas. Mas é necessário a gente buscar por certeza para a gente se sentir bem com a vida. É uma necessidade que precisa ser satisfeita. Terceiro ponto, terceira necessidade é a variedade ou a incerteza. Como assim? A gente precisa da certeza, não da incerteza. Calma, deixa eu explicar. Incerteza no sentido de alguma coisa incerta vai acontecer, alguma coisa inesperada vai acontecer. Pense bem, você gosta de rotina? Ou será que a rotina, se todo dia acontecer sempre a mesma coisa, isso não te deixa em tédio? Já passou por isso? Se você tem mais de 30 anos, com certeza você já passou por isso. Se você é adolescente também, você já deve ter passado por isso. Quando ao longo do dia, várias coisas acontecem e se repetem ao longo da semana, a gente fica assim meio que em tédio, meio chateado, porque, poxa, não tem nada de novo acontecendo na vida e tal. Existem rotinas que elas precisam ser cumpridas. Quando a gente fica adulto, a gente sabe disso, mas precisamos de algo que aconteça fora da rotina, precisamos de uma variedade. Se você ficar comendo arroz, feijão, carne, legume todo dia, isso vai te enjoar. Não, mas tem vários tipos de legume. Tá bom, então num dia você come uma abóbora, um repolho, uma couve e vai variando. Tem muitos sabores, né? Tem muitos tipos de legume. Não tem só feijão e arroz e carne. Também tem peixe, tem frango, também tem grão de bico, lentilha, enfim, tem muitas variedades aí para a gente poder saborear de uma tal maneira que a gente experimente a variedade da vida, a multiplicidade de sabores, de experiências, de sentidos. E daí a gente vai para o significado, que tem a ver com sentido. O que é que você sente na vida? Todo ser humano precisa de significado. Ele precisa dar valor para aquilo que ele está experimentando. Ele precisa identificar que as coisas que ele vive têm um sentido especial para ele. Que as coisas que ele vive, no caso do ser humano, fazem com que ele sinta alguma coisa especial. Eu outro dia estava vendo a venda de um produto que agora eu não lembro qual, mas era um produto simples, mas estava com um preço muito alto. E daí quando perguntaram por que esse produto está um preço tão alto? É porque ele foi do fulano de tal, que era uma pessoa lá famosa, eu não lembro agora o nome. Mas essa pessoa famosa, que era muito considerada, que tinha muitos fãs, era dono daquele objeto. Então esses fãs valorizavam muito aquele objeto. Por isso ele tinha um preço mais alto do que outros objetos similares que não tinham sido daquela mesma pessoa, ou seja, aquele objeto tinha um significado, fazia com que as pessoas atribuíssem àquele objeto um sentido especial, as pessoas sentiam algo especial por aquele objeto. Na nossa vida nós precisamos também dar sentido para as coisas. Veja, há um tempo atrás fizeram uma experiência com pessoas que iam trabalhar num determinado local e elas eram responsáveis por montar brinquedos que iam ser entregues para algumas crianças. Então, todos os dias, elas recebiam um determinado valor financeiro, um salário diário, para entrar dentro de uma sala, é como se fosse uma fábrica. E a pessoa ia montando ali os brinquedos que iam ser entregues para as crianças. Só que depois que as pessoas iam embora, aqueles brinquedos eram desmontados, as peças eram deixadas ali na sala para que no outro dia acontecesse a mesma coisa. Era uma experiência, só que as pessoas não sabiam que estavam passando por essa experiência. E olha que interessante. No dia seguinte, as pessoas iam lá e montavam um brinquedo de novo, e de novo, e de novo, até o dia em que elas descobriram
o que estava acontecendo. Os brinquedos que elas montavam em um dia eram desmontados para que no dia seguinte acontecesse novamente delas montarem. E embora as pessoas estivessem recebendo dinheiro para montar os brinquedos que supostamente seriam entregues para as crianças, quando elas descobriam que os brinquedos não estavam sendo entregues, elas paravam de fazer aquele serviço. Elas não queriam apenas fazer o dinheiro, elas queriam algo que desse sentido para a vida delas. Tem muita gente que trabalha no emprego e se sente insatisfeito, porque naquele emprego, naquela função profissional ali que a pessoa desempenha, não existe um sentido, não existe um significado. Em outras palavras, não existe um propósito. E quando a gente não vê significado, valor, sentido nas coisas, elas perdem o valor pra gente. Elas perdem o sentido, perdem o que de existir. E daí a gente vai para a quinta necessidade, que é a necessidade de conexão. Nós precisamos nos conectar. Com o quê? Com lugares? Com coisas? Mais ainda, com pessoas. Nós precisamos nos conectar com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Gosto muito dessa frase do Joel J. Pessoas precisam de pessoas. A nossa vida faz muito mais sentido quando a gente se conecta com alguém. E essa conexão, você pode trocar essa palavra conexão você pode entender conexão por amor. E eu sei que cada pessoa entende a palavra amor de acordo com o seu próprio histórico de vida, de acordo com as suas próprias experiências. Então, amor, conexão, aquilo que te liga a uma determinada pessoa, aquilo que te faz se achegar perto de uma pessoa, querer estar com ela, compartilhando histórias, momentos, situações de vida. Todo ser humano precisa de outro ser humano para estar se relacionando, e de preferência de maneira saudável, porque enquanto a gente não descobre a terapia na vida, a gente percebe que muitas das nossas relações não são saudáveis, porque cada pessoa tem a sua dor, o seu sofrimento ao longo da vida, e se não tratar com essa ferida na alma, essa ferida emocional, a gente vai acabar prejudicando o nosso relacionamento com as pessoas. Então, lembra aí de colocar a terapia em dia, viu? E se você ainda não fez, aproveite para fazer. Sexto ponto, sexta necessidade humana é a necessidade de contribuição. O que é contribuição? É quando eu recebo tantas coisas boas da vida que agora eu preciso passar adiante. Se eu sei, por exemplo, fritar um ovo, eu posso ensinar alguém que não sabe a fritar um ovo, para que ela faça lá o almoço dela, o lanche, de uma forma bacana, gostosa. Então, todo ser humano ele tem a necessidade de contribuir. Quando a gente dá para o outro algo que a gente tem, seja um conhecimento, seja um objeto, seja um presente, o que quer que seja, você tem algo em ti e você dá para outra pessoa. Quando você faz isso, você se sente bem. Faz parte da necessidade do ser humano contribuir para com o ambiente, para com um bichinho, um pet, um animal, para a natureza e principalmente para outros seres humanos também. E aí, me diz, até agora, o que é que surgiu de novo dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, diante dessas 6 necessidades humanas? A necessidade de crescer, a necessidade de segurança, de variedade, de significado, de conexão e de contribuição. Quando você olha para a sua vida, você percebe que uma ou 2 ou 3, não sei, uma dessas necessidades não está sendo suprida? Responde aí para você. Se você perceber que uma dessas necessidades não está sendo suprida, então é hora de você pegar a caneta e papel, anotar essas necessidades num papel e ver ali. Onde é que eu não estou tendo certeza de algumas questões? Ou onde é que está me faltando variedade aqui? Será que as minhas conexões estão saudáveis? Ou posso melhorar aqui na forma como eu expresso o amor, dou o meu amor para alguém, recebo o amor das pessoas? De que maneira eu posso contribuir com o mundo fazendo algo de bom para alguém? São perguntas interessantes. E se você reparar, aquilo que você considera ser um problema na sua vida
pode ser uma necessidade que não está sendo suprida de maneira adequada. Espero que esse áudio, como eu disse no início, possa ser um dos áudios mais importantes da sua vida, que te faça perceber áreas onde você precisa colocar sua atenção e entrar em movimento, de uma tal maneira que você viva uma vida mais feliz, mais próspera, mais em paz. E eu vou te dar um bônus. Um bônus que eu não tinha pensado ainda de maneira como pensei agora, mas como eu sou um cara espontâneo, eu gosto de colocar as coisas assim, conforme elas vão surgindo, para prestar atenção. Em cada uma dessas necessidades humanas, você pode olhar para elas de uma maneira espiritual. Como assim? Eu disse logo no início que nós somos espírito, temos uma alma, moramos num corpo, e esse espírito ele se conecta espiritualmente com o eterno, com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, enfim. Você pode crescer no seu espírito, é uma necessidade. Quanto mais você expande o seu espírito no Espírito de Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, vai conhecendo quem Ele é, quais são os propósitos dele para a sua vida, mais você se sente amado, amada por Ele, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você cresce. E esse crescimento espiritual te faz se sentir muito bem. É claro que tem vários desafios no meio do caminho, mas a gente pode falar sobre isso em outro momento. A respeito da segurança. Aonde existem áreas na sua vida em que você não se sente seguro, espiritualmente falando, inclusive, você pode buscar segurança nele. Existe um salmo onde Davi diz o seguinte: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha rocha. Ele estava dizendo em outras palavras, eu me sinto seguro no meu relacionamento com Deus. Um dos salmos que é muito conhecido mundo afora, as pessoas ouvem falar, até mesmo quando não fazem a leitura da Bíblia, também de Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Davi tinha a segurança de que Deus, o Senhor, o Eterno, era o provedor da sua vida, aquele que cuidava dele. Até porque Davi era um pastor de ovelhas. Então ele entendia que da mesma forma que ele cuidava das ovelhas, o Eterno também cuidava dele. E olha, se você pode ter certeza absoluta de algo que Deus vai fazer na sua vida a partir do momento que você se relaciona com Ele, Ele vai ser o provedor da sua vida no que diz sentido a necessidade de variedade. Sempre existe algo novo com Deus. Você nunca vai ficar na rotina com Deus. Ele sempre vai te apresentar algo novo, ainda que você passe por momentos de extrema dificuldade e que a gente costuma chamar de deserto. Ainda que você esteja passando por esses tempos de dificuldade, sempre tem alguma novidade no deserto, onde parece que não está acontecendo nada, que você só está passando por um sofrimento para poder, não necessariamente para isso, tá? Mas o deserto serve para que a gente seja despojado. Estou entrando aqui num assunto bem profundo, é melhor parar. Significado e sentido. Os significados mais profundos que você pode ter na sua vida têm a ver com a sua espiritualidade. Aquilo que vai dar sentido para a sua vida, para que você perceba o quanto que a sua vida é importante numa dimensão muito maior, além do mundo físico, são os significados espirituais que você descobre em Deus, no teu relacionamento com Ele. Quer ver um deles? Por exemplo, existe um determinado momento na vida de Jesus, onde ele passa pelo batismo e outras pessoas ali ao redor dele ouvem uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus declarando amor pelo filho dele, que é Jesus. Numa outra ocasião, Jesus diz que todo aquele que ouve os mandamentos dele e pratica, o próprio Jesus e o Espírito Santo vêm fazer morada dentro do coração dessa pessoa, que decidiu crer e obedecer aos mandamentos dele. E a partir desse momento, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo vem fazer moradia dentro de nós, nos tornamos filhos de Deus. Então, quando isso acontece, a gente pode considerar a mesma coisa que o Pai falou para Jesus, sendo dito para nós. Nós somos filhos amados e o Pai tem prazer em nós.
Quando a gente considera essa palavra dessa forma, quando a gente entende esse significado e essa verdade passa a ter sentido para nós, acontece a conexão espiritual profunda de amor. Que aí eu já estou falando da próxima necessidade. É possível haver conexão espiritual com o próprio Criador do Universo. É possível sentir o amor dele por nós. Sentir que ele nos enche desse amor, que parece um tesouro, que parece uma alegria, que parece uma justiça. Eu estou falando que parece, mas é tudo isso ao mesmo tempo. Ok? E quando você se enche dessa coisa toda de boa e de maravilhosa, espiritualmente falando, isso acaba transbordando e você quer contribuir para com a vida de outras pessoas. Daí vai fazer muito mais sentido quando Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mais importante mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Pois então, eu espero que esse áudio, esse podcast, sirva para você como um convite para que você olhe para as suas necessidades, tanto num ponto de vista humano, como num ponto de vista espiritual, que não deixa de ser humano, mas, bem, eu acho que deu para entender, né? As duas camadas, as duas dimensões. Cuida das tuas necessidades, procura suprir cada uma delas. Você vai ter que entrar em acordo contigo mesmo, conversar contigo mesmo e ver quais são os movimentos necessários a fazer na sua vida para que você possa preencher essas necessidades. E é claro, vai chegar um momento no qual você vai precisar se relacionar com outras pessoas para que essas necessidades sejam supridas. E eu espero que essa troca seja muito saudável entre você e as pessoas que vão estar compartilhando contigo. Tá bom? Até mais e um forte abraço.